Tem gente que ainda acredita que fé e sucesso não combinam. Que para vencer na vida, é preciso escolher entre ser gente de oração ou gente de ação. Mas e se eu te dissesse que essa escolha é uma mentira vendida há gerações? E se eu te mostrasse, agora, uma história onde o improvável se levanta, onde o talento é reconhecido, e onde a glória não vem só dos palcos, mas do céu? Sim, o que você vai ouvir aqui pode mexer com seus paradigmas, e talvez até com sua fé. Hoje você vai conhecer dois mundos que, aparentemente, nunca deveriam se cruzar. O de um cantor de rap da periferia, marcado por rimas afiadas e uma infância sem muitos aplausos, e o de um músico clássico, herdeiro de uma linhagem europeia de maestros e teatros luxuosos. Um vindo do gueto, outro do conservatório. Mas o que uniu os dois? Não foi o som, foi a dor. E mais ainda, foi a fé. Essa mesma fé que transforma histórias comuns em histórias inspiradoras, que ergue do pó aqueles que a sociedade descarta. A fé que leva alguém de uma calçada fria a um palco aquecido pelos holofotes da superação. E olha, se você acha que já viu histórias improváveis, espera só até acompanhar essa jornada. Aqui, mensagens motivacionais se misturam com cenas que poderiam facilmente estar em qualquer documentário sobre superação. A cada verso, a cada nota, a vida dos dois se entrelaça com algo maior. A vontade de Deus em exaltar os que confiam em Ele. E se você está aí do outro lado sentindo que a vida te deixou para trás, eu te garanto, essa história vai te acender por dentro. Mas antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de reflexões positivas e de uma dose forte de esperança. E vale lembrar, os fatos narrados aqui não são reais, são criações com base em inteligência artificial inspiradas na palavra de Deus, especialmente no Salmo 21. O que é real é o poder dessa mensagem transformar vidas. Se você acredita que sua realidade pode mudar com fé, foco e atitude, fica comigo até o final. Agora, respira fundo e se prepara, porque essa história vai te fazer acreditar em si mesmo de novo. Ou talvez, pela primeira vez. Dá para imaginar um cantor de rap que cresceu no meio do tiroteio, rimando nas vielas como quem desabafa a alma, dividindo um camarim com um maestro acostumado com orquestras sinfônicas e aplausos refinados. Pois é, isso não só aconteceu como mudou a vida dos dois. Yuri, conhecido nas ruas como Revel, carregava no peito uma fúria travestida de arte. Suas letras eram gritos de socorro, orações rimadas, verdade escancarada. Já Lorenzo, com nome de herdeiro da realeza, era o tipo de gênio que mal sabia o que era andar de metrô, mas dominava Chopin como poucos. Dois extremos que nunca deveriam se cruzar. Mas o céu adora contrariar estatísticas. O encontro aconteceu por acaso, ou providência. Um festival multicultural promovido por uma ONG cristã decidiu unir talentos contrastantes para apresentar algo novo ao mundo. Yuri não queria saber de ninguém afinando o piano perto dele. Isso aí é pra elite, mano. Meu povo não entende essas notas, ele dizia. Já Lorenzo torcia o nariz só de pensar em batidas pesadas e versos com gírias. Mas, pressionados pelos organizadores e empurrados por circunstâncias, eles foram obrigados a compor juntos. E foi aí que começou o milagre. Nos primeiros ensaios, o clima era tenso. Enquanto Yuri improvisava versos sobre abandono e violência, Lorenzo buscava escalas complexas e melodias harmônicas. Mas, num desses ensaios, algo mudou. Quando Yuri gritou numa rima "Deus me livrou da bala perdida, e hoje eu sou o rei da minha quebrada", Lorenzo parou de tocar, olhou nos olhos dele e disse: "Isso é música de verdade". Foi o primeiro elogio sincero. E foi também o começo de uma ponte entre dois mundos. O projeto ganhou forma. A música nasceu ali, um rap com fundo de cordas clássicas, com batidas urbanas mescladas a violinos suaves. Era novo, ousado, profético. Yuri começou a perceber que sua dor ganhava ainda mais força quando acompanhada por aquelas notas delicadas. Lorenzo, por sua vez, se viu emocionado pela primeira vez com uma letra que falava de superação e fé em meio ao caos. Você não precisa de partitura para tocar o coração, Yuri. Você já faz isso, confessou ele. E assim, o preconceito de ambos começou a derreter. A repercussão foi imediata. A apresentação no festival arrancou lágrimas de quem jamais imaginou ouvir um glória a Deus entre uma batida de rap e um solo de piano. A fusão entre o gueto e o luxo virou manchete. E mais do que isso, virou um símbolo de reconciliação. Gente simples se sentia vista. Gente rica se sentia tocada. E no meio disso tudo, dois homens tão diferentes encontraram um ponto em comum: a fé em um Deus que exalta aqueles que se humilham e que responde às orações do coração, como diz o Salmo 21.
E se engana quem pensa que a fama veio só pelo talento. Por trás de cada rima e cada nota, havia uma história de oração. Yuri orava pedindo sentido para sua dor. Lorenzo pedia a libertação do orgulho e da solidão. Ambos clamavam por algo além do palco. E o céu ouviu. Quando a Bíblia diz que o rei se alegra na tua força, Senhor, ela não fala só de coroa ou cetro. Ela fala dessa força invisível que levanta quem caiu e transforma lágrimas em combustível. Não demorou muito para que as portas começassem a se abrir. Convites para se apresentarem juntos começaram a surgir de todos os lados. E cada palco que pisavam era uma chance de mostrar ao mundo que a fé é o verdadeiro maestro das mudanças. O mais interessante, em meio à fama, os dois sabiam que não eram os protagonistas. A gente só entrega o que Deus compôs no céu, dizia Yuri em suas entrevistas. E Lorenzo completava: tudo que é eterno começa de joelhos. E sabe o que é ainda mais curioso? Quanto mais eles cresciam, mais o passado batia na porta. Inseguranças, tentações, pressões. Mas a diferença agora era que eles tinham uma base, uma aliança, um propósito. E é justamente aí que a história toma um rumo ainda mais profundo. Porque crescer é uma coisa, manter-se firme é outra bem diferente. Nos bastidores da fama, o verdadeiro teste de fé começou. E, sem saber, eles estavam prestes a descobrir que o maior inimigo nem sempre está do lado de fora, mas sim dentro da própria alma. No início, tudo parecia um sonho. O sucesso, os elogios, os convites internacionais. Mas havia uma guerra acontecendo nos bastidores. E não era contra haters, críticos ou concorrentes, era contra eles mesmos. Yuri, o revel, começou a sentir o peso da fama como uma armadura apertada. A cada nova entrevista, ele se perguntava se ainda era o mesmo garoto que rimava na laje. Já Lorenzo, acostumado com a rigidez da música clássica, começou a se perder na busca por aplausos. Será que Deus ainda é meu público principal? Ele se perguntava nas madrugadas silenciosas. Foi numa dessas noites, sozinho no quarto de hotel em Paris, que Yuri teve sua primeira crise de pânico. As palmas já tinham cessado, o quarto era luxuoso, mas o vazio era ensurdecedor. Ele se olhou no espelho e disse: "Para que serve ser rei da quebrada se minha alma tá quebrada por dentro?" Naquela noite, ele chorou como nunca. Dobrou os joelhos e fez uma oração simples, mas poderosa: "Deus, me devolve o que eu tinha quando ninguém me aplaudia, tua paz." Foi ali que o Salmo 21 começou a ecoar no coração dele: "Tu enches de gozo com a tua presença." Enquanto isso, Lorenzo também enfrentava seus fantasmas. Seu pai, um renomado maestro italiano, nunca aprovou sua amizade com Yuri. "Isso mancha o nosso nome", dizia. A pressão para abandonar o projeto aumentava. Mas Lorenzo já não era o mesmo. Algo dentro dele gritava por liberdade. Em uma manhã nublada, ele escreveu no diário: "Prefiro tocar no céu com o irmão do gueto do que tocar no Carnegie Hall sozinho no inferno." E com essa coragem, ele fez o que nunca tinha feito: se posicionou. A fé dele já não era discreta. Agora era visível, firme, inegociável. Esse foi o ponto de virada. Eles perceberam que o verdadeiro palco da vida é o interior, onde as luzes não alcançam, mas Deus enxerga tudo. E ali, no silêncio da alma, decisões importantes foram tomadas. Decidiram colocar limites. Disseram não a contratos milionários que exigiam censura das letras cristãs. Recusaram eventos onde não poderiam testemunhar sobre sua fé. E mesmo perdendo oportunidades, ganhavam algo maior: integridade. Porque não há cachê que pague a paz de quem anda com Deus. Foi nesse momento que o ministério deles nasceu. Não era mais só música. Era propósito. Em cada apresentação, além das canções, passavam mensagens motivacionais, contavam histórias de fé e esperança, compartilhavam versículos, lágrimas e testemunhos. A plateia chorava, se levantava, orava. Jovens voltavam para casa com sede de mudança. Adultos voltavam a sonhar. Era como se cada show fosse um culto disfarçado de concerto. O inimigo agora não era mais o preconceito. Era o ego. E eles estavam vencendo, um ensaio de cada vez. A guerra invisível continuava. E, sinceramente, nunca pararia. Mas agora eles sabiam onde buscar força. O rei confia no Senhor e não vacilará, lembrava Yuri sempre que se sentia fraco. Já Lorenzo decorava o trecho: "Concedeste-lhe o desejo do coração." Era como se o Salmo 21 tivesse sido escrito para eles. E talvez, de certa forma, tenha sido. Porque Deus escreve com linhas eternas,
mesmo em vidas confusas como a nossa. E quando ele começa uma obra, não tem fama, falha ou fraqueza que interrompa. As noites solitárias agora eram momentos de devoção. A cada novo desafio, os dois se ligavam por chamada de vídeo para orar juntos. Às vezes, nem falavam. Só choravam. Outras vezes, riam à toa. Mas estavam sempre conectados, não pela música, mas pela fé. Essa conexão os impediu de cair. Porque, como eles diziam em seus stories, sozinho, você até sobrevive. Mas com fé e irmandade, você floresce. E esse florescer começava a impactar muito além dos palcos. Escolas, presídios, hospitais. Todos queriam ouvi-los. O que antes era apenas um dueto musical, agora era um movimento. Jovens começaram a unir arte e fé. Novos talentos brotavam da periferia com bíblias nas mãos e beats no coração. Músicos clássicos abandonavam o elitismo e abraçavam a mensagem do reino. Era como se algo estivesse sendo restaurado. Como se Deus estivesse, de fato, exalando o perfume da reconciliação nos ambientes mais improváveis. E no centro disso tudo, dois homens quebrados sendo usados por um Deus perfeito. Só que toda reconstrução incomoda. Quando o bem cresce, o mal se agita. O sistema começa a se mover contra. Os interesses escusos aparecem. E foi exatamente nesse ponto da jornada que a perseguição começou. Mas, como diz a própria palavra, a tua mão alcançará os teus inimigos. E o que aconteceu a seguir foi prova viva de que ninguém toca nos ungidos de Deus sem sentir o peso da justiça divina. Quando a fama e a influência de Yuri e Lorenzo começaram a crescer, a luz que iluminava seus passos também atraiu sombras perigosas. Não era apenas o preconceito que retornava, nem os olhares desconfiados da indústria musical tradicional. Havia algo mais sutil, mais cruel, a perseguição velada. Por trás de contratos quebrados, boatos espalhados e portas que se fechavam, havia uma tentativa clara de apagar a chama da fé que eles carregavam em suas músicas e testemunhos. Yuri, o rei das rimas, recebeu ameaças anônimas em seus perfis sociais, mensagens duras que tentavam minar sua confiança. Mas, com toda sua vulnerabilidade e experiência de vida, ele sabia que aquela batalha era espiritual. O inimigo quer me calar, mas não sabe que minha arma é a oração, dizia ele. Lorenzo, por sua vez, enfrentava pressões internas e familiares para abandonar o projeto que unia a música clássica com o rap. Eles querem que eu volte para o caminho certo, que na verdade era uma prisão dourada, confessava. Ambos sentiam o peso, mas também a certeza de que a vitória já estava garantida, porque o Senhor é quem me sustenta, e isso nunca falha. Foi nesse cenário que as histórias de superação e fé deles começaram a tocar mais fundo o coração das pessoas. O público via não apenas os artistas talentosos, mas homens que enfrentavam tempestades sem perder a esperança. Nas redes sociais, as mensagens motivacionais de Yuri e Lorenzo se espalhavam como fogo, inspirando jovens a acreditarem em si mesmos, mesmo diante dos maiores obstáculos. A autenticidade que eles transmitiam era um bálsamo para quem já sentiu o peso do fracasso e da rejeição. Um dia, numa apresentação em um bairro carente, enquanto cantavam sua canção que mistura piano e rap, a energia era diferente. O público, em uníssono, repetia as letras que falavam de vitória e do poder da oração. No final, Yuri levantou o microfone e disse: "Se tem uma coisa que aprendi nessa vida é que só quem confia em Deus não teme o que vem contra. Vocês são a prova viva disso." Naquele momento, cada pessoa presente entendeu que não era apenas um show, era um movimento de fé, esperança e transformação. Ao mesmo tempo, Lorenzo encontrava na oração a força para resistir aos ataques do mundo. Nos momentos mais difíceis, ele se apegava às palavras do Salmo 21, "Tu o coroaste com glória e honra, e constituíste a sua cabeça como uma esmeralda." Para ele, cada adversidade era uma lapidação divina, um processo que o aproximava mais da coroa que Deus prometeu aos seus fiéis. Era como se a música, a fé e a vida fossem uma só sinfonia, onde até as dissonâncias tinham propósito. No meio dessa tempestade, a comunidade em volta deles também crescia. Jovens das periferias começaram a formar grupos de rap gospel, músicos clássicos abriram espaço para novos talentos com histórias parecidas, e igrejas perceberam que a música poderia ser uma ponte entre gerações e culturas diferentes. Era o poder da fé trabalhando em rede, espalhando sementes de esperança e reflexões positivas onde antes só havia desesperança. Por fim, a perseguição revelou ser um fogo purificador. Ela não destruiu, não apagou, mas fortaleceu a convicção deles. Yuri e Lorenzo aprenderam que, quando a glória é de Deus, ela resiste a qualquer tempestade. E que, mesmo quando o inimigo ataca, o Senhor permanece como escudo e fortaleza.
No meio da luta, eles se mantinham firmes, não pela força deles, mas pela força daquele que lhes dera a coroa. Depois de atravessarem as provações, Yuri e Lorenzo viram nascer algo muito maior do que o sucesso individual, um ministério vibrante e verdadeiro. Não era só música, era uma missão de vida. Eles decidiram que sua arte seria um canal para contar histórias inspiradoras de fé, para levar a palavra e esperança a quem mais precisava. A parceria se transformou em um movimento, um chamado para mudar realidades por meio da música, oração e serviço. Eles criaram uma ONG para apoiar jovens talentos das periferias, oferecendo aulas de música, oficinas de rap e teoria musical, e acompanhamento espiritual. A ideia era que cada um pudesse não apenas expressar seu talento, mas também se fortalecer na fé e acreditar em si mesmo. O projeto virou referência em várias cidades, e a história deles virou um exemplo vivo de que Deus levanta aqueles que confiam em Ele, independentemente da origem ou das circunstâncias. Além disso, promoveram encontros intergeracionais entre músicos clássicos e rappers, quebrando barreiras e preconceitos antigos. Nas rodas de conversa, falavam sobre a importância da oração e do trabalho duro. Inspiravam os jovens a não desistirem mesmo quando o mundo insistisse em empurrá-los para baixo. Você tem um chamado maior do que qualquer dificuldade, dizia Yuri, enquanto Lorenzo reforçava, a fé é o combustível da transformação. Em suas turnês, eles visitavam comunidades carentes, orfanatos e presídios, levando esperança onde a sociedade havia esquecido. As histórias que ouviam e compartilhavam viravam combustível para novos projetos e músicas ainda mais profundas. Eles entendiam que a arte que transforma começa com a reflexão positiva e termina na ação concreta. E essa era a maior missão deles, plantar fé e colher mudanças reais. Ao mesmo tempo, os dois artistas continuavam a crescer em sua caminhada espiritual. Frequentavam seminários, estudavam a Bíblia juntos e buscavam sempre se renovar na presença de Deus. Sabiam que para manter a chama acesa, era necessário alimentar a alma com a palavra e a oração diária. E, com isso, conseguiam manter a humildade mesmo diante dos holofotes, lembrando que a glória não era deles, mas de Deus. O impacto era visível. Jovens que antes viviam sem rumo encontravam no ministério deles uma nova chance. Pessoas desacreditadas reencontravam a esperança. E o que começou como uma improvável amizade entre um rapper e um músico clássico, transformou-se em uma rede de fé, superação e amor. A mensagem do Salmo 21 ecoava forte: Tu o colocaste no alto com alegria diante de ti. E essa alegria era para ser compartilhada com todos. Mas, como toda história de fé, o caminho nunca é só de vitórias fáceis. Ainda havia batalhas a vencer, dúvidas a enfrentar e novos desafios que testariam a resistência do ministério. Afinal, o mundo continua a girar e o inimigo não dorme. A próxima fase seria a mais decisiva de todas: aprender a lidar com o sucesso sem perder a essência. O sucesso finalmente chegou, sim. Mas o que para muitos seria motivo para arrogância e ego inflado, para Yuri e Lorenzo foi uma oportunidade para exaltar ainda mais a Deus. Eles aprenderam que a verdadeira glória não está em prêmios, vendas ou seguidores, mas na capacidade de permanecerem firmes e humildes mesmo no auge. E foi assim que se mantiveram, de joelhos, conectados à fonte da força. Aos poucos, a imprensa parou de focar na novidade e passou a acompanhar a profundidade da mensagem deles. Entrevistas não falavam apenas de música, mas de fé, propósito e compromisso social. As letras ganharam prêmios, mas a maior recompensa era ouvir de jovens que, graças à mensagem deles, voltaram a sonhar e a acreditar em si mesmos. Eles viram que a glória prometida no Salmo 21 não é efêmera, mas eterna, porque vem do céu. Durante uma cerimônia onde receberam uma homenagem por sua contribuição à cultura e à fé, Yuri subiu ao palco e disse algo que marcou a todos: o segredo não é onde você começa, mas em quem você confia para te levar adiante. Lorenzo completou: não somos nós que coroados estamos, é Deus quem nos coloca nesse lugar de honra, quando Ele vê o nosso coração. Palavras que tocaram a alma de quem estava presente, lembrando que a glória verdadeira é dom divino, fruto da entrega e da fé. E assim, com cada passo, eles continuaram a inspirar jovens, adultos, artistas e até aqueles que duvidavam do poder da fé. A caminhada não foi fácil, nem perfeita, mas foi real, cheia de altos e baixos, lágrimas e sorrisos, lutas e vitórias. E é exatamente essa autenticidade que faz com que a mensagem deles continue viva e poderosa. Eles provaram que acreditar em si mesmo é importante, sim, mas que a verdadeira força vem de um poder maior, que sustenta, fortalece e exalta aqueles que colocam a esperança em Deus. A história deles é um convite para que cada um de nós descubra essa fonte inesgotável e permita que ela nos transforme. E a pergunta que fica é:
Você está pronto para essa transformação? E então, você está disposto a acreditar que sua vida pode mudar mesmo quando tudo parece perdido? Que, independente do seu passado, Deus pode te coroar com honra, alegria e propósito? Que, como Yuri e Lorenzo, você pode transformar suas dores em música, sua fé em ação e sua esperança em luz para os outros? A vida está aí para ser vivida com coragem e confiança, e o convite está aberto para quem quiser aceitar. Qual parte dessa história mais tocou seu coração? Você já sentiu que algo maior te chama para sair do lugar comum? O que você pode começar a fazer hoje para alimentar sua fé e acreditar em si mesmo? Que atitudes práticas você pode tomar? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.